A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A minha convidada do programa de hoje é uma pessoinha maravilhosa, vocês vão conhecê-la. Eu conversei com ela essa semana, não a conheço pessoalmente, já houve uma empatia incrível, porque realmente é uma médica de uma capacidade incrível e a alegria imensa de tê-la no programa de hoje, doutora Simone Ramos. Vamos mostrar essa minha convidada, doutora Boa Simone. noite. Tudo bem? Tudo bem, Lauvir, e você? Muito bem, Tudo melhor jóia. agora comigo no programa. Ah, que aqui, bom, né? é um prazer, imagina, um prazer enorme. Sem dúvida. Estamos iniciando um pouquinho atrasado, porque normalmente o programa entra às 19h30, mas é aquela história, médico é médico, né? A doutora Simone, apesar do feriado, estava trabalhando e bastante, Sim, né, doutora? Então, trabalhando, isso é muito e importante. não pouco, e não É, pouco, não pouco, né? bastante. Mas É, o bom é isso, né? Quando você tem bastante trabalho, sim. isso é muito bom. É bom que Sim, tenha. e ainda na atual conjuntura, a gente tem que agradecer que tem trabalho, né, Lauvir? É Tem que achar verdade. ótimo, tem trabalho, maravilha. Que bom, não é? E eu sempre digo o seguinte, Simone, a pessoa quando vocacionado não tem hora, não tem tempo, porque faz Não. com muita alegria o seu trabalho, né? E você Sim, com sim, certeza faz, né? Da mesma forma que sim. eu te comparei com a doutora Maitê, que é uma amiga sua, Sim, querida, um e beijo para Maitê. um beijo, Maitê, que é uma querida amiga também, minha médica, minha companheira dos programas, patrocinadora também do programa. Então, sempre com muito carinho, recebo-a, porque ela sempre tem novidades boas. Falar um pouco, Sim. então, de doutora Simone Ramos. Nos conte um pouco sobre você, sua formação, um pequeno histórico da sua pessoa, minha querida. Então, eu brinco que eu sou aquela médica que se colocasse no receituário tudo que tem de especialidade, eu acho que as pessoas iriam dizer assim, será que ela é médica mesmo? Ou será que é picareta? Porque eu brinco com os meus colegas médicos. Porque assim, ó, eu entrei na faculdade muito cedo. Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 para 17 anos e eu sou do Pará, do norte do Brasil. Olha, E eu entrei muito nova, em 85, imagina, naquela época, nem pensar, não tinha celular, não tinha Skype, não tinha computador. Então, eu queria já naquela época, eu disse pro meu pai, vou para São Paulo, já vou fazer faculdade lá. Ele disse, mas nem pensar, nem pensar. Tem 2 faculdades aqui em Belém, você faça para uma delas e pronto. E na época, eu conversei com alguns amigos médicos da família, e nós decidimos que a melhor faculdade no momento era a faculdade estadual, a Universidade Estadual, hoje em dia do Pará, onde eu fiz a minha formação. Eu me formei em 90 e eu fui para São Paulo. Eu fui fazer clínica médica e fui fazer nefrologia, que é a parte renal. Eu trabalhava com diálise, trabalhava com terapia intensiva. Desde o 4º ano de faculdade me envolvi com terapia intensiva, gostava muito. E trabalhava também com transplante renal, que era a minha paixão na época. Mas, durante a residência, eu comecei a perceber que o estilo de vida era extremamente pesado em termos emocionais mesmo, sabe? Físicos também, porque o nefrologista trabalha muito, não tem dia, não tem hora, não tem feriado, não, né? O nefrologista, ele tem muitos pacientes instáveis, pacientes graves, pacientes em UTI, então acaba que ele não tem muito vida própria. E eu comecei a ver que eu não queria levar uma vida assim, que eu queria uma vida com mais qualidade. E na época eu tinha um amigo dermatologista, que fazia dermatologia, na verdade, lá, residência no mesmo hospital, o Hospital do Servidor Estadual, onde eu fazia residência de nefro. E a secretária, olha que história engraçada, a secretária da nefrologia, nunca mais eu a vi. Ela todos os dias olhava para mim e dizia assim, menina, o que você está fazendo? Você está acabando com você mesma, você é tão bonita, você está envelhecendo, olha aí, não passa um batom, tá com o jaleco se respingado de sangue, o tênis também. Ai, você está se acabando, olha as meninas da dermato que bonitinhas, olha as meninas da endócrino. Então, as meninas da dermato e da endócrino, se elas apareciam para fazer a avaliação dos meus pacientes, era um inferno, porque aquela secretária me puxava e ficava falando, olha como elas estão arrumadas,
olha como elas estão de saltinho, olha como elas... olha você, tá acabada, olha aí, sabe? E eu dizia, menina, para com isso, né? Mas aquilo eu acho que foi entrando na minha cabeça e eu fui vendo que não era bem aquilo que eu queria para minha vida, sabe? E aí eu me inscrevi para fazer prova de dermatologia, mas eu não fui, porque eu pensei, se eu passar, vou deixar um buraco na residência de nefro no último ano, e o meu chefe vai ficar louco comigo, eu adorava ele. Você já estava no último ano de nefro, então? Já. Nossa! Eu pensei, vou começar de novo, né? Aí falei, não. Aí eu terminei e acabei vindo para Lages, eu casei com um rapaz lagiano. Como é que se conheceu o lagiano? Ele era meu R3. Ele brinca que tudo que eu sei foi ele que me ensinou. Olha que E ele era meu R3. Aí nós casamos, né? Eu vim para cá, casei, passei um ano aqui. Foi muito complicado para mim, porque na verdade você tem alguns cálculos que você faz por tantos habitantes, você precisa tantos nefrologistas. Então, na verdade, eu estava meio que sobrando no mercado, sabe? E aí foi muito complicado e aquilo só serviu para eu realmente ver que não era o que eu queria para minha vida. E eu comecei a estudar e disse, vou fazer dermato. E me inscrevi em alguns lugares, mas descobri que no Rio de Janeiro, no serviço do professor Azulay, que é esse grande dermatologista na história brasileira, já falecido, eu tive a honra de o conhecer e conviver com ele. Lá eu poderia fazer direto para dermato, sem fazer clínica médica de novo. Porque senão eu ia ter que repetir tudo de novo. Eu ia falar, não, pelo amor de Deus, eu já fiz 4 anos de formação, fazer tudo de novo, ser R1 de novo. Não, chega. E eu passei, nem sei como, eu acho que o que me salvou foi a clínica médica e o inglês. Porque dermato mesmo eu não sabia muita coisa, não. E aí eu entrei e, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, eu adorei a dermato. E nesse passar do tempo, eu continuei estudando. Então, eu fiz nutrologia. Eu não sou nutróloga, porque eu não fiz a titulação. Mas eu fiz um ano de formação em nutrologia na ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, é a sociedade oficial. E conheci algumas pessoas maravilhosas que me ajudam, inclusive agora nessa época de Covid. Olha que maravilha. E eu fui buscar coisas para dermatologia e para mim, né? Eu queria conhecer mais. E depois eu fui fazer longevidade saudável. Eu fui fazer com o Dr. Adriano Gaspar, que é o de meu mestre hoje em dia, que é simplesmente o criador da técnica de laser genital, que é uma coisa que também é uma das minhas paixões. Eu tive o prazer de conhecê-lo e ele faz essa parte de longevidade. E eu fui fazer o curso com ele em Mendoza, na Argentina. Veio a pandemia. Nós ficamos online, ele entrou em outra turma do curso, e como eu fui uma das melhores da turma anterior, ele me convidou para ser aluno ouvinte, né? Então, eu repeti o curso de em longevidade com ele, numa época de pandemia. Então, imagina, ficou muito rico para nós, né? Aí a gente falava assim, o que você faz para tratar tal coisa do paciente pós-Covid, por exemplo? Ninguém sabe nada, a gente está aprendendo. E aí, agora vamos ter o 5º módulo online, infelizmente, porque nós vamos fazer através da Universidade de Buenos Aires, nós vamos ter uma titulação a nível de faculdade mesmo, de universidade. E isso daí me veio numa hora, assim, bem boa, porque me trouxe uma riqueza de conhecimentos que eu não tinha e que está me ajudando muito, muito para mim e para os pacientes nessa época de Covid. Tanto no tratamento, como principalmente no tratamento das consequências da Covid, das sequelas, o que a gente chama de pós-Covid. Você passou por uma experiência recente, eu sempre digo o seguinte, Simone, quando nós falamos daquilo que experienciamos, nós somos plenos verdades daquilo. Nossa. Nós experienciamos, passamos por isso. Então, para vocês que estão acompanhando, a doutora Simone estava com Covid até bem pouco tempo, recém teve a recuperação. Eu quero que o senhor nos conte, então, essa tua experiência sentindo o Covid no seu organismo. E é lógico que vocês, com algum conhecimento, vão falar de tratamento também depois. Nos conte dessa experiência do Covid contigo. Bom, o que acontece? Eu não estou lá na UPA, mas eu estou aqui no meu consultório e alguns pacientes vêm aqui e não sabem que estão doentes. Porque estão no período de incubação, né? O período a gente chama pródromos, é o período
ali 2, 3 dias antes de você ter sintomas. E dependendo da quantidade de vírus que a gente tem, a gente já transmite. Então, eu acabei me contaminando. Como eu estava tratando uma pessoa da família, quando essa pessoa que estava contaminada veio aqui no consultório trazer exames, e eu disse para vir mesmo, para acalmar, porque estava assim, muito preocupada, achando que a pessoa da família estava ruim, estava grave e tal. Eu falei, não, calma, tá indo bem. E eu e minha secretária acabamos pegando. Só que minha secretária começou com sintomas um pouquinho antes que eu. E daí eu disse, e eu já tinha, como o paciente tinha me avisado que ficou doente, inclusive eu o tratei, eu disse assim, vamos fazer a profilaxia pós-exposição. Então, até uma coisa interessante falar de profilaxia. O que é profilaxia para qualquer doença? Excelente. É uma prevenção, porém, que fique claro, a gente não blinda nada. Então, a gente não evita, entende? A gente só diminui a chance. Por quê? Eu faço a profilaxia, é um vírus. Se eu me contaminar, eu já tenho no meu sangue uma certa quantidade de antiviral, e isso já vai diminuir a replicação do vírus. Por quê? Porque já bloqueou algumas entradas dele na célula, porém não blinda. Não impede que eu pegue, entendeu? E que isso fique claro, porque eu tive que escutar até de algumas pessoas da minha família. Ah, viu como não funciona, porque você pegou? Não é assim. Então, eu digo para essas pessoas, vai ler e se informar qual é o significado de profilaxia. Então, a profilaxia, ela é para você evitar, mas em termos de viroses, você não blinda o corpo. Tá? Se o vírus entra no seu corpo, ele encontra algumas portas fechadas e ele não vai replicar com tanta intensidade, que foi o que aconteceu comigo. Sim, então, acho que a coisa assim demorou um pouquinho mais para mim, talvez. A minha secretária começou com dor de garganta, eu falei, ixi, vai fazer o teste. E ela positivou, e daí eu já isolei e fiquei me observando, né? Falei, ai meu Deus, será que peguei, será que não peguei? Aí a gente brinca que é o psicovid. Psicovid é assim, ó, eu digo para os meus pacientes, sabe piolho? Quando a gente atende alguém com piolho, a gente já começa a coçar a cabeça. Ai, meu Deus do céu. Né? Então, essa é a mesma coisa, sabe? A gente atende alguém com Covid e a gente, ai, meu Deus, eu tô com dor de garganta, eu já tô me sentindo mal, eu tô com febre. Né? A gente fala que é o psicovid. Então, assim, eu fiquei me observando, mas aí eu falei, bom, Juju, um beijo pra minha secretária maravilhosa, se ela tá doente, opa, né? Aí já falei pra outra, a que falou com você, a Bruninha, tem mais a Bruninha e a Helenzinha, eu disse, já tira da minha agenda todos os pacientes que eventualmente precisem ficar sem máscara, né? Só vou atender quem possa ficar de máscara. Então, todos os procedimentos que o paciente tem que ficar sem máscara eu já tirei, porque sei lá se estou doente ou não. E janela aberta, né? Tomando todos os cuidados para ficar longe das pessoas. Se eu tinha que chegar mais perto, eu botava o face shield, porque eu não sabia se eu estava doente. Já pensou a responsabilidade de passar para alguém? Eu falei, meu Deus. E aí continuei fazendo profilaxia. Só que eu comecei, acho que uns 2 dias depois da minha secretária, com uma ardência, só numa das narinas, uma ardência muito discreta. Eu tenho rinite alérgica. Isso aí, para mim, é uma coisa muito comum. Coloquei ali uma budesonida no nariz e falei, ai, meu Deus, será que é ou não? Tá. No dia seguinte, me chamou a atenção que eu estava muito sonolenta. Mas como eu ando trabalhando bastante por causa dos Covid, estava cansada. Pensei assim, tô com sono, tá. Dormi num horário que normalmente eu não durmo, 10 horas da manhã até 1 hora da tarde, antes de vir trabalhar. Vim trabalhar normal e falei para a Bruninha que estava ali no lugar da secretária. Tira fulano, que ia fazer não sei o que, porque eles têm que ficar sem máscara, não sei, eu tô estranha. E aí desmarquei alguns, entendeu? Então ficaram menos pessoas e eu longe, janela aberta. E daqui a pouco, quando eu cheguei em casa à noite, eu fiz uma live e fui tomar um banho e comecei a sentir como se eu estivesse com febre. Eu não estava com febre, mas eu sinto... É uma sensação de calor diferente. E comecei a tossir. Aí já falei para minha filha, fica longe de mim que eu acho que eu peguei esta porcaria deste vírus. Nossa. E aí no dia seguinte eu já desmarquei o consultório e já falei para irem lá em casa para coletar o swab
né? Que agora nós temos aqui em Lages, o RT-PCR, e eu já coletei. E a moça, quando foi coletar o meu sangue, existe uma coisa muito interessante, que até foi a Helenzinha, minha enfermeira, que me chamou a atenção. Ela fez uma observação, logo no início da Covid, que fica difícil funcionar as veias periféricas. Depois começaram a surgir os artigos falando que realmente a Covid é uma doença do endotélio, ponto. Então eu falei, viu? Você fez uma observação perfeita, você tem que escrever sobre isso, você tem que publicar, eu digo para ela. A Helenzinha. Bom, voltando para mim, estava lá a moça do laboratório, coitadinha, para me funcionar, e ela, uma vez nada, duas vezes nada, três vezes. Aí ela dizia assim, ai, já começou a ficar nervosa. Eu falei, não, minhas vezes são ruins mesmo. Mas eu pensei, droga. Aí quando ela entrou, que ela conseguiu, eu disse assim, tem resistência, né? Ela falou, tem. Eu disse, tô vindo. Aí ela puxou, aquele sangue veio tão escuro, eu falei, meu Deus, pronto, é Covid, não tem dúvida. Simone... Ô Simone, nesse sangue escuro eu vou dar uma paradinha, nós voltamos a falar desse sangue escuro e essa resistência de veia, que eu preciso chamar o nosso intervalo. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O Salão Mademoiselle Beauty Salon oferece aos seus clientes conforto e comodidade com serviços de excelência e qualidade, com manicure, depilação, maquiagem, penteado, alisamentos, corte, técnica de visagismo e designer de mechas. Atendimento com hora marcada. Nosso endereço fica na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Dalmolin Pneus, 1741, Conta Dinheiro. Fone 98435-5407 ou 3380-8772. Minha querida Simone, aí nós paramos, eu te interrompi, aquela resistência de veia, aquele sangue escuro, aí assim, você... Pronto. Aí a resposta. É Covid. É Covid. Foi. E realmente era o RT-PCR veio positivo. E aí nós começamos o tratamento que eu chamo de acolhimento precoce multidrogas. E no final das contas, chegamos à conclusão pela evolução do quadro que eu peguei essa cepa nova, que a gente chama P1 ou Covid-21, que é nossa, né? Ela surgiu ali em Manaus e foi identificada no Japão. Mas enfim... Ela é uma cepa diferente, a evolução é diferente, os sintomas inicialmente são muito discretos, a gente realmente não se dá conta de que está adoecendo, e quando a coisa vem, ela explode. E ela faz mais, um quadro um pouco mais acentuado, né? Eu fiz lesões pulmonares, 25% de lesão pulmonar. Quando eu olhei a minha tomografia, eu olhei assim e falei, acho que tem uns 10%. Quando o radiologista me mandou 25%, eu falei, meu Deus. Mas assim, nós iniciamos, eu já vinha fazendo profilaxia, né? Eu não vou falar o nome das drogas, porque eles cortam, tá? Eles vão derrubar a nossa live. Então, as drogas que são usadas, né? A IVM, eu já estava usando, né? E você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Tá. Pode ir lá. Eu não estava te ouvindo. E a HCQ, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Entrei com antibióticos, entrei com inibidores de andrógenos
e entrei com vitamina D, vitamina C, com zinco, tudo isso a gente usa. Acaba que é uma montanha de coisas que a gente tem que usar, e a P1, por ser um pouco mais chatinha de tratar, são mais medicações. Então, você fica assim com uma lista de medicação, que você tem que fazer uma listinha de manhã, tarde e noite, o que você vai usar. E na fase inflamatória, que é a segunda fase, eu precisei sim tratar o pulmão, usar corticoide, que é uma coisa bem chata, da insônia. E o que chama atenção é realmente como que as medicações que são criticadas, principalmente a IVM, ela funciona mesmo. Houve um dia que eu estava com muita dor no corpo, logo na fase inicial, né? E com sensação de febre. Mas você imagina que casa de ferreiro espete pau, né? Adivinha se tinha termômetro. A minha filha tinha tido uma virose em janeiro, que eu achava que era Covid, não sei o que era. Eu consumi o termômetro da minha casa, eu não sei onde eu enfiei. Nossa. E daí eu não tinha termômetro. E eu não tinha o quê? Casa de não tinha ferreiro dipirona. de pau. Não tinha dipirona, só tinha paracetamol. E que a gente fala, não use paracetamol na Covid, porque o paracetamol, além de ter ponto de interrogação se ele ajuda a alterar a função hepática, ele consome um antioxidante endógeno muito importante, que é o glutatión. Olha. Então, a gente fabrica isso, e isso daí é utilizado pelo nosso organismo para combater a infecção e a inflamação. Então, se a gente tomar o paracetamol na Covid, a gente diminui os níveis de glutatión, e daí você fabrica, mas não usa, entendeu? Aí a gente fala assim, não toma dipirona. É só se a pessoa não pode com dipirona, tem alergia. Eu tive uma paciente que eu tive que deixar usar paracetamol, não tinha jeito. Sim. Mas, enfim, voltando ao meu histórico. Preferencialmente o dipirona. Uma das coisas que me chamou a atenção e que gostaria de falar para quem está te ouvindo e me ouvindo, durante a Covid, a gente tem uma alteração que é do lado emocional, mas ela é orgânica também, sabe? Claro, você fica com medo. No início eu estava assim, não, tudo bem, a gente vai tratar, estou confiante, porque eu acredito no que eu faço, estou cansada de tratar isso aí, e eu sei que eu vou evoluir bem, tudo bem. Só que assim, quando você entra na fase de inflamação, esse vírus, ele tem um tropismo pelo sistema nervoso. Ele entra aqui, no nariz, ele passa a placa cribriforme, que é o osso que fica aqui, e ele vai direto lá pro teu cérebro. Ele vai no hipotálamo, na hipófise, no hipocampo. Então, eu falava assim, aliás, vou aproveitar para fazer um agradecimento, porque eu tô para fazer um vídeo de agradecimento, ainda não fiz para meus pacientes de Covid, que explodiu de novo. A doutora Analex Copel e o doutor Vinícius Narciso e o doutor Caio Salvino, que é bioquímico, eles me trataram. Foram entrevistei o Caio. O Caio. Foi uma delícia a entrevista com ele. Eles me cuidaram, me trataram, eles me ligavam todo santo dia para saber como eu estava e tal. Fizeram uma junta para me tratar. Até ela disse assim, Simone, a gente fez um grupo, você quer participar? Eu falei, não, vou só obedecer. Aí ela disse assim, a gente botou o nome Simone's Care, porque quando o Caio adoeceu, a gente falou Caio's Care, né? Aí o meu era Simone's Care. Eu falei, nossa, Analex, esse é nome de pet shop. Cheio de poodles, muito cheio de poodles. Poodles com strass, com pérolas, e ela dava risada, né? Eu falei, esse é nome de pet. Simone's Care. Enfim, um abraço, um beijo, eterna gratidão para esses meus amigos, que são meus amigos do coração mesmo. Nossa, eles me cuidaram e eu fui super bem graças a eles, e eles me aguentaram na fase crítica. A fase crítica para mim foi qual? Foi a parte em que eu saí do centro, fiquei fora da casinha. Então, assim, quando o paciente de Covid está inflamado, aquelas citoquinas, o vírus vai no cérebro e faz uma bagunça. Sim. E as citoquinas, da tempestade de citoquinas da fase inflamatória, elas atravessam a barreira hematoencefálica, que é o que divide o sangue da parte do cérebro. Existe uma barreira, que o sangue não passa ali onde tem o líquor, tá? Então, o que acontece? O vírus torna porosa a barreira hematoencefálica e as citoquinas atravessam e vão para o cérebro e ativam umas células que são as células da micróglia. Elas não são neurônios, mas elas são células extremamente importantes, elas fazem defesa. E o que acontece com o cérebro da gente? Fica tudo bagunçado de inflamação. E a gente começa a ter
pensamentos malucos, sabe? Então eu Sério? só chorava. Exemplo. Deu um exemplo. Eu queria voltar para Belém. Voltar o tempo, retroceder. Retroceder? Voltar? Eu Como digo assim? retroceder. Retroceder, voltar? Sim, olha só, eu saí de Belém em 1990, tá? Sim. Nossa! E aí, quando eu me separei aqui em Lages, a primeira coisa que o pai da minha filha perguntou, tu vai voltar para Belém? Eu falei, não, minha vida tá aqui. Sim. Minha filha é lagiana, a minha vida tá toda aqui, eu tenho minha clientela, não tenho nada para fazer em Belém. Inclusive, minha mãe, minha irmã moram aqui hoje em dia. Enfim, eu pensava assim, eu fiz tudo errado na minha vida, eu só fiz escolhas erradas na minha vida, tá tudo errado. Sabe assim, meu mundo caiu de Maísa? Sim. Era brincadeira, era mais, né? E eu dizia assim, eu quero voltar para Belém, umas coisas nada a ver. Sim. Não era eu. Completamente fora do centro. E aí, amigos meus que me conhecem muito bem falavam assim, Simone, tu não tá bem. Tu não tá bem, Simone, sabe? E aí, o que acontecia? A gente foi repetir exames e realmente a inflamação tinha aumentado. Nós mexemos nas medicações, nós não, eu estava só obedecendo. Sim. E nós aumentamos a dose e foi assim como tirar com a mão. É impressionante como melhora. Tipo, eu aumentei a dose às 8 da noite, às 2 da manhã eu já estava centrada de novo.